Fala, meus queridos, a paz de Cristo para com todos e hoje quero abordar aqui um tema muito relevante para os nossos dias, né? Essa bandalheira, essa corrupção, esse pouco caso que é feito dentro das igrejas, né, nos nossos dias atuais. O que é que nós, cristãos, fazemos diante disso? A gente deve sair da igreja porque afinal está tudo levado à breca ou não, né? Então, isso aqui é uma coisa que muita gente se embaralha nisso, né? E não sabe às vezes o que faz, o que é o certo, o que deve ser ou não ser feito, né? Enfim, eu vou deixar aqui a minha humilde opinião, tá? Com base na Bíblia, e vocês avaliem aí depois, tá bom? Seguinte, a gente precisa entender que corrupção, bandalheira, roubalheira, casos de todo quanto é tipo de escândalos, isso sempre houve no povo de Deus, sempre. Se tu for ver o Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Oséias, todos os profetas praticamente, né, sempre denunciando os casos de abuso, os casos de pecado, né, casos de corrupção generalizada no meio do povo de Deus. Os sacerdotes, os levitas, isso sempre houve, sempre houve. A gente vê textos, por exemplo, ó, vós levitas, vocês converteram a lei de Deus em mentiras e engano, né? A gente vê Oséias, por exemplo, lá Deus diz que, olha, é melhor estar na companhia de um assaltante do que de um sacerdote. Então, para vocês verem o nível que sempre foi essa corrupção, essa bandalheira, esses casos de abuso, de fome de poder no meio do povo de Deus. Então, hoje não seria diferente, infelizmente. Como eu costumo dizer, isso faz parte do jogo. Sempre vai ter. Afinal, o que vocês acham quando Cristo disse, olha, tem o trigo e tem o joio? Nessa parábola do trigo e do joio, um certo discípulo pega e diz assim, ó Senhor, então é o seguinte, já que o joio cresce junto com o trigo, deixa que eu vá então arrancar esse joio. Aí não, Cristo pega e fala, não, deixa que cresçam juntos, juntos. Para então, na colheita final, aí sim, lá no juízo final, a gente separa trigo para um lado e joio para o outro. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Mas percebam que o próprio Cristo, ele fala o seguinte, olha, deixa que cresçam juntos. O trigo junto com o joio. Quem que é esse joio? É esse tipo de coisa. Esses casos absurdos e horrendos que tu escuta aí todos os dias. Pastores, profetas, grandes líderes espirituais, né? Enfiado em tudo quanto é tipo de caso de roubo, de corrupção, de pedofilia, de pecado, de adultério. Isso tu vê muito, infelizmente. Mas isso faz parte do jogo, isso é bíblico. É o joio. Então, se a própria Bíblia diz que existe esse tipo de joio, então faz parte. Então, não, eu estou fazendo aqui esse vídeo para que tu, que talvez nunca foi da igreja, tu veja esse vídeo e pense o seguinte, não, realmente isso aí, se a própria Bíblia diz que faz parte, que vai ter isso daí, então eu não vou deixar de ir até uma igreja, eu não vou deixar de me converter a Cristo por esses tipos de líderes, por esse tipo de joio, porque isso faz parte, isso tem que ter, né? Paulo, ele fala o seguinte, olha, é necessário que tenham os maus e as heresias no meio de vós, para que os bons se manifestem. Então entenda, tu que nunca botou os pés numa igreja, tu até pensa em ir, mas tu olha esse tipo de coisa, bandalheira, corrupção, pecado, engano. Aí tu pensa, eu vou fazer o que ali dentro? Se eles estão pior que eu. Não, meu amigo. Esses daí são joios. Então, se tu não quer ser joio, tu vai e seja trigo. Seja uma bênção. E deixa o joio para lá, que Deus se resolve com eles depois. E para tu que está na igreja e fica horrorizado com isso, meu Deus, mas como isso? Isso faz parte, tá? Isso faz parte, infelizmente. Então não se assuste com isso. Não se assuste com isso.
foca em uma coisa. Se puxarem um tapete teu, de repente tu tá numa igreja ali, puxaram o tapete teu, te sacanearam, cara, te passaram a perna, fizeram uma sacanagem contigo, tiraram todo o teu cargo, que foi Deus que te colocou lá, mas o homem corrupto, sacana, né, foi lá e te tirou, seja por qual for o motivo. Aí tu pensa, eu não vou mais pra igreja, cara. Poxa, né, sacanearam comigo, cara. Poxa, me fizeram isso, e isso, e isso, isso, isso. Cara, mas é o seguinte, então eu vou sair da igreja porque a igreja me sacaneou, tá? Pensa numa coisa. Quem fez isso contigo não é trigo, é o joio, tá? E que culpa que Jesus tem disso? Jesus, o nosso grande advogado, né, o nosso grande pastor, que morreu por nós na cruz, ele não tem nada a ver com isso. Não é culpa dele, não foi ele que fez. Então, antes de tu querer sair da igreja por causa desse tipo de joio que só tá lá só para atrapalhar, que tá lá disfarçado de crente, não sai da igreja por causa desses, entendeu? Tu se converteu a quem? Tu se converteu ao teu pastor ou tu se converteu a Cristo? Tu se converteu à tua placa da igreja ou tu se converteu a Cristo? Foi a Cristo. Então Cristo não tem culpa, ele não te fez nada, ele só te faz bem. Então por que que eu vou largar alguém que só me faz bem? Porque tem uns e outros aqui que estão me sacaneando, que estão pecando, estão em adultério, estão não sei o quê, não interessa. O meu compromisso não é com eles, é com Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, que nós temos que prosseguir para o nosso alvo, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem que olhar para ele. Paulo frisa muito bem isso, olhando para Cristo. Por que Paulo fala isso? Que na época dele também já tinha de monte isso daí. Corrupção, sempre teve isso aí. Pecado no meio do povo de Deus. Tudo quanto é tipo de coisa errada, sempre teve isso aí. Por isso que Paulo fala, olha, vocês têm que seguir olhando para Cristo. Porque ele não peca, ele não puxa o teu tapete, ele não te decepciona, ele não te deixa na mão, ele só te faz o bem. Então, se tu se converteu a ele, olhe para ele, espere nele e confie nele e deixe esse joio de lado e entenda, seja um crente maduro, seja uma pessoa madura, entende que esse tipo de coisa existiu, existe e sempre vai existir. Enquanto o mundo for mundo, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, sempre vai haver esse tipo de coisa no meio da igreja, infelizmente. Então fica aqui, né, o meu aviso para tu que nunca botou os pés numa igreja e tu tens vontade de ir, deixa isso de lado, porque isso faz parte, tá? Isso faz parte, isso é bíblico. Tem que haver os maus para que os bons se manifestem. Sempre no meio do trigo vai ter o joio. Isso faz parte, o jogo é assim. Não se escandalize com isso. Vá para Cristo, se converta a Ele, entrega a tua vida a Ele, é o que diz lá em Salmos, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E para tu que está na igreja, de repente tu é um novo convertido, né? Tu chegou agora aí e tu estás assim escandalizado com isso. Não se preocupa não, isso aí é assim, faz a tua parte, tá? Mantenha-se ligado com Cristo e do resto a igreja é dele, então ele cuida, beleza? Então deixa aqui embaixo aqui nos comentários se tu concorda, se tu discorda, se já aconteceu alguma coisa contigo que te sacanearam, te puxaram o tapete, tá bom? Deixa aqui embaixo, a gente vai trocando algumas ideias aí e o povo que vai chegando também vê isso aí, também aprende e um vai edificando o outro e assim todo mundo cresce na graça e no conhecimento. Então, meus queridos, um forte abraço e até a próxima.